Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Carlos Alcaraz, que depois de 3 horas e 23 minutos venceu Jaime Munar por 2 sets a 1, tendo que sair de quebra atrás no terceiro set, depois de ter perdido 2 match points no tie-break do segundo. Passou o drama que ele queria, mas eu já falei aqui, o Alcaraz ama tanto tênis que ele se esforça para passar mais tempo em quadra, né? Óbvio, sem tirar, obviamente, os méritos do Jaime Munar, que fez uma grande partida e me surpreendeu, porque eu não esperava que isso ia ser um jogo tão complicado, né? Porque assim, o Jaime Munar, ele ganhou até do Daniil Medvedev lá no torneio de Miami, e ele tem essa qualidade de se defender muito bem, de sustentar bem trocas de quadra, no fundo de quadra, né? Mas ele, assim, tem um limite até onde ele poderia aguentar, a meu ver. Não à toa, assim, o Jaime Munar, se ele jogasse nesse nível o tempo todo, ele seria top 10, né? Mas não é. E aí a questão, quanto que ele sustentaria o alto nível contra o Alcaraz? Foi muito além do que eu imaginava, e o próprio Alcaraz se colocou em muitos problemas de maneira desnecessária. Porque, assim, existe uma coisa que é, tipo assim, o adversário está jogando bem, e aí você vai perder alguns pontos pelo quão bem ele está jogando. Isso acontece, eu não acho que isso deveria ser julgado. Nem todas as derrotas de tenistas de primeiro patamar são culpa deles, entende? Tem o mérito do adversário em ter jogado bem. Mas tem pontos que você tem que criticar o Carlos Alcaraz, e a meu ver, assim, muitas duplas faltas fora de hora, né? Tipo assim, ó, dupla falta nunca tem hora boa, mas assim, tem momentos que é muito evitável, né? E a meu ver, um jogo de fundo de quadra, eu nem achei o Alcaraz tão ansioso hoje, né? Eu acho que ele ficou bastante nas trocas e tudo isso, mas a verdade é que assim, não parece ainda tão em sintonia com a grama quanto ele gostaria, né? Ele não tá acelerando tanto o jogo, ele tá ali trocando no fundo, esperando a janela, e às vezes a janela não vem e é o adversário que toma iniciativa primeiro, né? E eu acho assim, tinha bolas que ele conseguiu construir que já poderia ter dado uma forçada muito. Então eu tô pedindo pro cara ser mais agressivo, acreditem nisso, né? Mas eu acho que ele ficou muito no jogo ali da solidez, né? E eu acredito que na cabeça, tanto do Ferreira ou dele, eles iam ganhar do Jaime Munar tranquilamente se eles induzissem ele ao erro, né? Se fosse num jogo ali da solidez e não ir tanto pro volume de ataque, né? E assim, a estratégia ela não é totalmente incorreta, porque o Alcaraz tecnicamente é superior, ninguém debate isso, mas é aquele negócio, você tá entrando em quadra para jogar o jogo do adversário. Isso tem riscos, e a meu ver, os riscos de hoje foram altos, mas fato é que assim, no final ali ele levou o nível, e é aquele negócio, né? O Jaime Munar também falhou nos momentos mais críticos, chegou a estar ali 2-4, o cara sacando 15-30, o jogo parecia completamente perdido, mas aquele negócio, né? Mentalidade não falta pro espanhol, né? Tipo, meio que uma terminologia muito que o Raimundo também é espanhol, né? Mas não falta pro Carlitos aí essa questão assim de combatividade. O Roland Garros já foi uma aula disso, de um cara que não largou o osso, não desistiu, lutou até o final. E assim, foi uma bela partida de tênis no geral. Não achei a atuação terrível do Alcaraz, achei assim, o timing de algumas decisões dele ruim. Eu achei assim, pro estilo Alcaraz, um pouco passivo demais. Eu critico quando ele é exagerado em termos de e tanto pro ataque a cometer tantos erros não forçados, mas pra mim assim, ele escolheu alguns momentos para forçar demais que foram um pouco curiosos, porque assim, o segundo set tem o tie-break, ele salva 6 set points antes de levar pro tie-break. Aí se o cara fecha ali no tie-break, né, na hora que ele tá sacando, aí ele só podia elogiar o cara, né? Tipo, ele que é um jogador grande, né? Salvou 6 set points. No primeiro que teve, foi lá e quebrou. Olha que jogador absurdo, né? Foi lá e confirmou o set, ganhou o jogo. Olha que absurdo, né? Mas não foi assim, né? O cara fez uma dupla falta e na devolução de um saque do Munar que tá longe de ser, tipo, vai enfrentar o Opel com o Rinderknecht na próxima rodada. Inclusive o jogo foi tão grande, 3 horas e 23, né? Que tiveram que mandar o jogo do Opel e do Rinderknecht para outra quadra e nem sabe se vai poder concluir hoje, né? Porque é aquele negócio, gramas não pode se jogar à noite por causa do sereno, a grama fica escorregadia, não é nem uma questão de iluminação artificial. Ah, mas Lucas, Wimbledon não se joga à noite? Teto retrátil, né, gente? Tem ali a cobertura, aí eles iluminam. Tem limite de horário, mas aí não seria tanto problema desse jogo em si. Mas a questão é, sabe por que Queens não tem teto retrátil? Porque é caro pra cacete. Então, assim, não é fácil ter teto retrátil. Não à toa, nos indoors, né? Aí você só vê quadras permanentemente cobertas, né? Porque aí é mais fácil de manter, né? Mas
olhando para o jogo de hoje, o Alcaraz pode tirar coisas positivas que, assim, vai ter mais ritmo. Se não tiver mais ritmo depois de 3 horas e 23 de trocação, aí, meu Deus, né? Tempo jogado fora, né? Vai ter, obviamente, essa questão de estar um pouco mais entendido da superfície depois de tantas semanas jogando no saibro, mas 3 horas e 23, ele vai ter isso para se recuperar em um jogo extremamente físico para um jogo que já vai acontecer provavelmente amanhã. Eu acredito que sexta-feira vão jogar as quartas de final, até porque, assim, é o timing, né? Sextas, quartas, sábado, semi e domingo a decisão. Então, assim, pra mim, o Alcaraz passou muito tempo em quadra. Óbvio que tem muitos méritos do Munar, que jogou muito bem. Ele tem qualidades que podem acabar se encaixando bem com a grama, pelo aspecto de ser muito sólido, direcionar muito bem os golpes, e ele joga bastante reto, como eu disse aqui, né? Tipo, tanto ele e o Etcheverry, eles podem talvez não ser os jogadores que vão se destacar 100% no saibro, porque eles não jogam com tanto giro, com tanto peso, mas essa maneira de jogar, né, acaba encaixando bem para a grama, né? As bolas mais baixas, retas, e isso aliada a uma grande solidez que consegue combinar com uma boa qualidade na profundidade dos golpes. E o Munar hoje foi muito esperto, né? Eu acho que tem que dar esse crédito a ele, inteligente muito na questão tática, usando bem contrapés, sabendo bem antecipar os movimentos do Alcaraz, batendo muito bem em movimento, tipo, uma baita atuação do Jaime Munar. Mas falta aquele detalhe a mais, né? Um saque mais seguro, definições que obviamente vão ser um pouquinho mais garantidas em alguns momentos, né? Que vão neutralizar, por exemplo, a possibilidade de Alcaraz jogar mais uma pro teu lado, né? Óbvio que ele estava preparado para a maioria, né? Mas é aquele negócio, machuca, né? Tipo, você poderia ter tido hoje a maior vitória da carreira, salvando o match point, eliminando o número 2 do mundo, um pentacampeão de Grand Slam. Teve as chances, o Alcaraz estava dando brechas, ele deu as brechas, o Munar teve a chance de ganhar, mas na hora da verdade a gente viu ali qual tenista suportou mais a pressão, qual tenista conseguiu mais se impor, e aí no final o Alcaraz consegue essa vitória que é bem assim, o estilo dele, é drama, é muito esforço físico, talvez desnecessário. Para mim é desnecessário ter jogado esse terceiro set, ele teve match points, e para mim faltou inteligência no segundo saque, forçando ele, cometeu dupla falta, e faltou um tamanho gigantesco de inteligência de não jogar o ponto contra o Munar no 6-5, né? Tipo, o Munar tava sacando com match point contra, não é um super sacador, era a chance de colocar a bola em quadra e tentar jogar o ponto, né? E ele tinha, é o que ele fez, inclusive, nesse match point que ele decidiu o jogo. Então, é isso, né? Tipo, teve que jogar mais uma horinha de tênis, né? Assim, ele gosta, né? A verdade é, né? Mas detalhe para esse segundo set, um dos mais impressionantes do ano, e não deixa de ser fantástico notar que um set na grama teve 1 hora e 41 minutos de duração. 1 hora e 41 minutos de duração é mais longo do que o terceiro set entre Djokovic e Rafael Nadal lá no Roland Garros de 2021, lembra daquele set que é considerado um dos melhores da história do tênis? Foi mais longo que aquele set. Eu não acho que nenhum set na final do Australian Open de 2012, que teve 5 horas e 53, teve 1 hora e 41. Talvez o jogo de Cincinnati entre o Alcaraz e o Djokovic tenha tido um set tão longo quanto, né? Porque foi 3 horas e 53 de jogo, né? E assim, pensando que foram 3 sets, né? Talvez tenha tido um que foi mais longo, mas só pra vocês terem ideia, foi um jogo muito, muito duro esse, fisicamente falando, e realmente, assim, um dos jogos mais interessantes que eu vi aí no ano, mas há de se dizer, né? O Alcaraz é um tênis extraordinário, mas tem que parar de se complicar tanto sem necessidade, né? Tipo, ok, o segundo set do Munar foi ótimo, mas você teve ali, você salvou durante o tempo todo ali os set points que ele teve. Na hora da verdade, o 6-4 vai lá e faz uma dupla falta, um erro de devolução daquele. No final, teve que jogar mais um set que foi perigosíssimo, mas o pentacampeão de Grand Slam, o bicampeão de Roland Garros, leva melhor e tá na próxima fase esperando ou o Willi Opelka ou o Rinderknecht. Uma certeza a gente tem. O próximo jogo não vai ter similaridade alguma com este. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.